deixando frutos, né? Aham. Então veja só o lapso que a gente vai ter que enfrentar ainda para sentir algum efeito positivo desses fundos de previdência. É uma pergunta que é mais ou menos fora do contexto, mas lembro essa situação de um número muito grande de servidores inativos no Rio Grande do Sul. As pessoas pensaram sobre isso. No Rio Grande do Sul, volto a falar sobre o período chamado autoritário ou revolucionário. Não houve alternância no governo. Foi um período em que cargos foram acumulados por um atuante, 2 ou 3, apenas afastados das funções e permanecendo no serviço. Então, hoje existe no Rio Grande do Sul 3 ou 4 aposentados a mais do que poderiam existir hoje. Se houvesse democracia e alternância, este não seria o quadro real do Rio Grande do Sul. Eu acrescentaria, desculpe, professor, Não, eu acrescentaria também algumas opções equivocadas que o Estado do Rio Grande do Sul fez no passado. Nós temos estudos muito interessantes, eu acho que, por isso é importante o debate, né? E esse debate tem que ser feito agora, para que nós não coloquemos depois porque ao fim e ao cabo quem vai dizer como vai funcionar esse sistema todo é o Poder Judiciário. Né? É o Poder Judiciário. A questão dos fundos de pensão, dos chamados fundos de pensão, insistindo na expressão, e das entidades abertas de previdência complementar, ela está toda judicializada hoje. Nós temos milhares de ações, né, e por muito tempo se discutiu se a competência era da Justiça do Trabalho ou se a competência era da Justiça Estadual. O Supremo Tribunal Federal hoje decidiu que a competência é da Justiça Estadual e fez uma linha de corte. Ações que já estavam sentenciadas permanecem então na Justiça do Trabalho, e ações que não estavam sentenciadas ainda em fase de instrução migraram então para a Justiça Estadual, competência então estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. Essa questão toda foi judicializada, porque não houve debate sério à época dos fatos. Importante isso, que nós então possamos estabelecer soluções definitivas e não entreguemos depois, né, esse problema mais tarde. A colega muito bem falou, nós vamos ter os efeitos deste acúmulo de recursos daqui a 15, 20, 30 anos. Né? Como é que isso vai ser posto? Será que nós vamos ter que discutir novamente isso, então, junto, né, do Poder Judiciário? E aí vamos ter, eu imagino, as discussões de competência dentro do Poder Judiciário. Quem é que vai discutir isso? As varas de fazenda pública, as varas cíveis? Porque nós estamos falando de uma entidade fechada de previdência complementar. Né? Então, a dificuldade que um debate imaturo provoca anos depois, né, ela é muito grande, ela é muito, muito intensa. Inclusive com a questão dos impedimentos, né? Imagina todos os juízes Exatamente. vinculados a essa questão de previdência, enfim, porque ela é optativa em relação aos novos, né? Mas imagino que todos estejam, não vai haver, de certa forma, uma certa desconfiança em relação à decisão, porque está decidindo, mas com a sua ótica, do que vai lhe eventualmente prejudicar ou beneficiar. E aí, como é que fica a questão do vértice do Poder Judiciário, que é justamente a imparcialidade, a questão da distância, do interesse que está sendo debatido em juízo? Isso também é uma preocupação, que me parece que não é bem avaliada em relação à Previdência Complementar, né? E em relação aos erros históricos, né, a Previdência ela foi objeto da emenda constitucional número 20, depois da 41, Exato. da 47, aliás a 3 também já tinha mexido lá quando tornou contributivo para os servidores federais, então ela vem sofrendo várias alterações, né, e agora está se falando de uma nova reforma de Previdência, que talvez esse retardamento é que tenha ocasionado que tenha que se buscar alternativas que não previdenciárias, que poderiam ter sido antecipadas, como a questão da idade. Eu acho que a questão da idade, realmente, o Brasil parece que ele sempre foi benéfico em relação à questão da não existência de uma idade mínima, até certo ponto, né? Então, talvez isso tivesse ter sido antecipado alguns anos atrás, para que exatamente não tivéssemos essa realidade aí de ter mais servidores inativos do que ativos, porque o sistema anterior era da questão da intergeracional, né? Mais ou menos 3 por 1, cada 3 ativos pagavam um inativo, e na medida em que se quebra essa paridade é que começou a trazer problemas, e isso nunca foi a tempo
solvido, né? Me parece que essa situação que o desembargador muito bem coloca, e aí a lei não tem só deméritos, né? Ela tem méritos também. A lógica do sistema de previdência complementar atual é a constituição de reservas individuais, né? Nós tínhamos lá, então, voltando, um período de mercado totalmente aberto, em que os players de mercado aplicavam seus recursos como bem entendiam, e no mais das vezes imobilizando capital. Depois a Lei 6435 de 77, então, priorizando a questão das reservas técnicas, estabelecendo como princípio incidente aos contratos e às obrigações previdenciárias o princípio atuarial. Então essa foi a novidade. E a Lei Complementar 109 e a Lei Complementar 108 trazem como novidade, estabelecem, reforçam a questão do princípio atuarial, mas estabelecem como novidade a questão da poupança individual, da formação de poupança individual. Por quê? Lembrando, né, então, a questão que nós estamos tocando aqui, que é o envelhecimento da população. E mais, antes nós tínhamos, quando se mostram os gráficos, nós tínhamos uma pirâmide. Nós tínhamos muitos jovens, muitos entrantes no mercado de trabalho para que sustentassem uma parcela da população afastada da economia, que era muito pequena, ou pelo menos muito menor. Então nós tínhamos uma pirâmide. Hoje nós temos praticamente um losango já, né? E no futuro nós vamos ter, quiçá, uma pirâmide, uma semipirâmide invertida. Ou seja, o número de nascimentos é cada vez menor, as famílias estão reduzidas, as pessoas, os casais, normalmente hoje, as pessoas ou não têm filhos, ou têm um filho, os casais têm um filho, então não tem nem a substituição natural, um casal, 2 filhos. Tá? Então a tendência é nós termos uma pirâmide. Por isso, então, eu vejo né, pelo menos como ideia, a questão da constituição das poupanças individuais me parece um grande avanço, né, que pode ser remodelado, enfim, a gente pode pensar como fazer. Talvez esse não seja um modelo que agrade os servidores, mas a questão da formação da poupança individual é muito interessante. E por que a poupança individual? Então, qual é a lógica? Então, eu vou economizar os meus recursos. Alguém pode pensar, né? Então eu vou economizar os meus recursos e vou fazer a minha previdência. Qual é a vantagem de se ter um sistema mutual? Aí nós temos esse mutualismo mitigado, né? Antes, alguns pagavam para poucos terem os benefícios, porque a população era desenhada dessa forma, né? A idade, a demografia da população era desenhada dessa forma. Hoje não. Hoje, como nós temos esse losango, nós temos que partir para esse modelo de poupança individual, e a vantagem de se unir nessa mutualidade é: eu vou captar uma remuneração muito melhor para o meu dinheiro dentro de uma coletividade. Se eu, Batista, a Francisca, o desembargador Martinevski, colocarmos investimentos juntos, né, eu um pouco menos, os senhores um pouco mais, né, no mercado financeiro, nós vamos ter uma remuneração muito maior. Se eu individualmente colocar os meus parcos recursos, né, no mercado financeiro, eu vou atingir uma remuneração muito menor. Então essa é a lógica da previdência complementar hoje, né, a união de esforços para que nós tenhamos uma remuneração maior. Então me parece que essa ideia ela é louvável, ela é interessante, tanto a formação da poupança individual quanto essa união de pessoas para que se consiga o crescimento do bolo, né, do bolo atual. A ideia é virtuosa, mas todas Exatamente. as alterações anteriores foram oportunistas apenas. Não? Aí nós temos aí tem um grande debate que nós estamos fazendo. Esse é o debate para que não seja outra vez oportunista. Não, doutor? É verdade. E novamente esbarramos na questão trazida pelo desembargador, né? Apesar de uma poupança individual, vai ficar tudo num único bolo, com uma administração talvez não tão participativa, né? E cada poupador individual, digamos assim, vai assumir o risco dessa operação, né? Exato. Eu tenho tido há algum tempo uma preocupação entre as boas razões e as verdadeiras razões, né? Então, isso preocupa, eu tento identificar realmente se aquela boa intenção corresponde à verdadeira razão, né? E a questão da gestão nos preocupa, porque a gente, se for ver o histórico da Previdência no Estado, eu fui conselheiro do IP, e presidente do Conselho do IP, até um mês atrás. E o que a gente vê hoje, o IP, infelizmente, ele está sucateado, né? Não houve um investimento em relação a pessoal e ao gerenciamento ali da questão tanto da parte da Previdência quanto em relação
à saúde. Há um certo descaso em relação à própria gestão disso tudo. E mais do que isso, o que se verifica ali? Que por muitas vezes, digamos, o ápice o cargo máximo do Instituto, ele não era ocupado por técnicos, né? Na verdade, era uma partilha, de certa forma, partidária, política de quem tinha chegado. E isso traz uma série de problemas, né? Que a gente muitas vezes evidencia e que não estão relacionados muitas vezes às finalidades do próprio. O IP é um caso muito parecido com a rede hospitalar do Rio Grande do Sul. O que tem de melhor ainda é o material humano. É o quadro de funcionários, assim como os hospitais. Tem quadro de abnegados com as dificuldades que são enfrentadas, que todos nós conhecemos, talvez na pior crise existente na história do Rio Grande do Sul. Nós estamos chegando ao final da democracia,